Nova Brasil FM, e a gente tem aqui no nosso estúdio a presença do deputado federal Vinícius Poit, deputado federal pelo Partido Novo aqui de São Paulo, pré-candidato ao governo paulista. Bom dia, deputado, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. É um prazer estar aqui tendo essa proximidade com o cidadão, que é o que precisa na política, né? Mais transparência e proximidade. Por que o senhor resolveu se pré-candidatar ao governo paulista? O governo do estado de São Paulo precisa de um governador que queira governar São Paulo. De um governador que não pense na próxima eleição, de um governador que conheça esse estado, não por cima de helicóptero, de avião, mas que conheça gastando a sola de sapato, desde Franca até o extremo sul, no Vale do Ribeira, passando por Tupã, pela região de Bastos das Granjas, por Sorocaba, Campinas, Teodoro Sampaio, lá no Pontal do Paranapanema, ou no litoral norte, no fundo, né, do Vale Histórico. E do governador que queira retomar o protagonismo do estado como gerador de emprego. São Paulo perdeu competitividade, São Paulo está perdendo empresas. São Paulo aumentou o imposto no meio da pandemia, gente. Um absurdo. Aumentar imposto em plena pandemia, que é o ICMS, São Paulo vai aumentar o IPVA de todos os paulistas, todo mundo que tem carro com placa de São Paulo, em 23%. Como é que pode? Tendo em vista que a arrecadação ano que vem vai ser recorde. Então, enquanto em Minas Gerais é o estado que mais gera emprego, o governador Romeu Zema, diga-se de passagem, o melhor governador do Brasil, enquanto Minas Gerais bota um teto no IPVA para não passar da inflação, São Paulo não está nem aí. E aí a gente perde competitividade, perde empresas e a gente tem um estado e um governo rico a custos de uma população pobre. Quando eu vejo os outros pré-candidatos, eu não vejo nenhuma proposta para enxugar um pouco a máquina, para priorizar para desenvolvimento social, educação, saúde e segurança e priorizar a geração de emprego. Eu vejo só eles priorizarem o estado, os políticos, o governo, e a população fica a ver navios. Por isso que estamos aqui com o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, com o mandato de deputado federal com bastante resultado. E, pessoal, para concluir, quando vier algum pré-candidato aqui, façam duas reflexões, por favor. Uma, quanto que ele está usando do fundão eleitoral na sua campanha ou seu partido, que é dinheiro público, dinheiro do povo, quase 5 bilhões de reais, que poderia custear tratamentos de câncer no SUS ou atendimento básico, né, na educação para as crianças. Essa é uma pergunta boa para se fazer, porque eu uso zero, nunca usei e meu partido não usa. O fundo eleitoral. O fundo eleitoral, né? E aí, por favor. Não, você tem a segunda pergunta. A segunda pergunta, você falou assim, quando vier um pré-candidato, duas reflexões. Você fez a primeira reflexão, que é a respeito do fundo eleitoral. E a outra, sim, deputado? A primeira pergunta é sobre o fundo eleitoral. Uhum. E a segunda pergunta, puxa vida, você está aqui para governar para São Paulo, você está aqui pensando em reeleição. Por que você quer, né? Avaliem principalmente, essa é a reflexão, não é nem uma pergunta, avaliem principalmente o que a pessoa fez daqui para trás. Porque daqui para trás vai dizer muito do que ela vai fazer daqui para frente. Na votação agora do fundo eleitoral, os 9 deputados federais do Partido Novo votaram contra a aprovação do orçamento da União. Agora, de qualquer forma, o fundão ele foi aprovado. O que o partido faz com essa verba? Simplesmente não usa, devolve? Como é que faz? O impressionante é que são 2 fundos, né? Tanto dinheiro que falta para o povo e tanto dinheiro que sobra para os políticos. É o fim da picada, né? Como diz lá no meu São Bernardo do Campo. É o fundo partidário, que já existe há muito tempo. E o fundo eleitoral, que foi estabelecido a partir de 2014, quando teve aqueles escândalos de doações astronômicas de empresas para campanhas políticas, acabou com as doações de empresas, criou-se o fundo eleitoral. A partir do momento que tem um fundo eleitoral e o Partido Novo não usa, a gente simplesmente abre mão, ele fica na União, né? Então, a União, aí o governo federal, quando a gente fala União, para os ouvintes da Nova Brasil, pode realocar esse recurso para áreas prioritárias. A gente não consegue ainda, infelizmente, a gente está lutando para, inclusive, carimbar. Né? Carimbar, o que é carimbar? A minha parte do Novo, sejam, pode dizer, 100 milhões de reais só do Novo, eu quero que não vem para o Novo, nós não vamos usar, eu quero que vai para construir escola de educação básica, eu quero que vai para o SUS, eu quero que compre vacina, eu quero que vai para a população para melhorar a condição de segurança pública. Ainda não dá.
A gente está lutando para carimbar a devolução desse dinheiro. Então, o Novo não usando o fundo eleitoral para deixar vocês tranquilos também, os ouvintes. Não vai para os outros partidos, não. Não é. Porque senão, aí não faz sentido a gente abrir mão para os outros aumentarem a gastança. Não, a gente abre mão para poder voltar para onde é prioridade do povo. E como é que o Novo financia a campanha eleitoral? A gente financia com pessoas físicas, né? Pessoas físicas que acreditam na ideia, que acreditam nos nossos valores, nos nossos princípios. Aí me perguntam, poxa, Poit, mas como fazer para... né? E os outros partidos? Tem partido que não tem... Eu falo, gente, como qualquer coisa na vida. A Nova Brasil, eu estou muito feliz de estar aqui presente, né? Uma estrutura grande, né? Um grupo grande de jornalismo, precisa oferecer um bom serviço para o cidadão, uma boa audiência para ter, por exemplo, patrocinadores, para ter anunciantes. Isso serve em tudo. A padaria que eu fui tomar um cafezinho aqui, já vou fazer propaganda da padaria, Docimar, aqui do ladinho. Fui lá comer um pão com manteiga e um requeijão na saída. Ele precisa fazer um requeijão bom, porque senão eu não volto mais lá. Por que partidos políticos não precisam prestar um bom serviço, não precisam ser transparentes? Tem gente que rouba, gente que sai da cadeia, tornozeleira eletrônica, e mesmo assim eles recebem dinheiro nosso, do povo, do brasileiro, sem a gente querer dar o dinheiro. Porque o governo toma o dinheiro dos nossos impostos e dá para os partidos. Aí eu falo assim, pô, Vinícius, mas você está indo para uma disrupção muito grande. Você está saindo de um financiamento público e indo totalmente para o privado. Tá bom, eu aceito fazer uma transição. Então por que cada brasileiro, quando for declarar seu imposto de renda, tem um tiquezinho lá que fala assim, ó, a minha parte que vocês estão dando para fundo partidário, eu quero que vai para o partido X. Já é uma transição, porque aí eu escolho. O partido Y eu não quero, lá os caras estão roubando, não tem transparência, o cara foi preso, presidente do partido. Só que hoje, gente, nosso dinheiro vai e a gente não... É a mesma coisa que ir numa padaria comer um pão ruim e você ser obrigado a ir lá. É assim que funcionam os partidos políticos. Então o Novo precisa prestar um bom serviço, economizar dinheiro público, entregar o que promete, senão não vai ter ninguém que vai acreditar e doar, seja 10, 20, 30 reais por mês para o partido. São 8h42. A gente está conversando aqui com o Vinícius Poit. Ele é deputado federal pelo Novo em São Paulo, pré-candidato ao governo paulista. Iniciou aqui a nossa entrevista dizendo que São Paulo precisa de emprego, que São Paulo precisa de investimento, que São Paulo tem dinheiro. Você disse isso, São Paulo tem dinheiro para fazer o que precisa ser feito. Estado mais rico da nação, só que estado rico, população pobre. Aí não dá. Pois é, vamos começar então com geração de emprego. Como é que o governo do estado pode ir no próximo ano, e nos dois próximos anos, né? Depois, no outro ano, resolver esse problema do emprego aqui? Olha, primeira coisa, desburocratizar. O que é desburocratizar, gente? Menos entrave, menos dificuldade, menos papelada para alguém que quer montar um pequeno negócio, né? O famoso empreendedor. Segundo dados do Sebrae, mais de 80% das vagas de emprego geradas no Brasil não vem da grande empresa, né? Daqueles super campeões nacionais financiados pelo BNDES, que a gente sabe muito bem o que aconteceu. Vem do pequenininho, vem da padaria, vem da oficina, vem do salão de beleza, né? Vem da oficina de costura, da loja de roupa, do pequenininho. É esse cara que a gente precisa ajudar. Só que hoje é muito difícil. Você vai abrir um negócio de baixo risco, a gente chama de... O que é um negócio de baixo risco, gente? É justamente o que eu falei. Padaria, salão de beleza, oficina, loja de roupa, de cosmético. O que é um negócio de alto risco? Posto de gasolina, mexe com combustível, indústria química. Negócio de baixo risco não precisa de alvará da prefeitura. Vou abrir uma loja de roupa. Eu preciso que a prefeitura venha e me autorize a gerar emprego, a abrir loja de roupa? Deixa eu abrir com mais calma, vai fiscalizar o que é alto risco. Mas ainda precisa de alvará. Nosso primeiro projeto é o Código de Defesa do Empreendedor, que infelizmente esse governo não botou para andar, nós vamos botar para andar. É tirar essas necessidades de alvarás sem sentido e deixar o cara abrir o negócio mais rápido. Segundo projeto, e aí quando a gente fala assim, aqui tem economia, dinheiro público, aqui tem verdade, aqui tem proposta. Segunda proposta, melhorar o ensino profissionalizante para a molecada, para o ensino médio. Porque melhorando a qualidade da mão de obra, o cara que sai do ensino médio, fazer um ensino profissionalizante com mais frequência, ele vai ter mais chance de arrumar um emprego. E para onde as empresas querem se instalar? Aonde tem mão de obra qualificada. Claro. Se não tem mão de obra boa, a empresa não vem.
Então a gente conversa com as empresas, estabelece conselhos entre empresas, universidade e governo. O que vocês estão contratando? É programador? É radialista? É cara de marketing? Então nós vamos ensinar isso para os jovens, para eles arrumarem um emprego mais fácil e a gente atrair as empresas. De alguma forma, alguns programas já funcionam nesse sentido. O que é que o senhor vai fazer diferente? Porque como é que a gente melhora a qualidade da educação para o jovem assim? Como melhorar a qualidade da educação? Olha, 2 pontos. No ensino profissionalizante, aumentando a oferta e o tipo de ensino. Porque não adianta a gente falar, olha, agora eu vou dar ensino profissionalizante de trabalhador da indústria. Mas será que é isso que as empresas estão contratando? Eu tenho que conversar, e aí eu vou me espelhar, o que já fazem fora do Brasil, na Alemanha, por exemplo, ou até em outros estados como Minas Gerais, que é o Trilhas do Futuro, o programa do governador Romeu Zema, que está gerando 75 mil novas vagas. Eles estão contratando educação financeira, tecnologia? Então é isso que eu vou ensinar. Isso é diferente. É ensinar o que estão contratando. Porque se não estão contratando, eu não vou ensinar aquela profissão, o cara não vai arrumar emprego. Ponto 2, aumentar a quantidade de vagas. Hoje a gente tem o Centro Paula Souza, que são as ETECs e as FATECs, excelentes, mas não dão conta. A concorrência é muito mais gente querendo fazer por vaga ofertada. Entendi. Dá para a gente utilizar o contraturno das estruturas de escolas que já existem ou até estabelecer uma espécie de ProUni ou FIES estadual para fomentar uma rede de escolas privadas de ensino técnico e assim aumentar a vazão e dar mais quantidade para os jovens conseguirem acessar esse tipo de educação. A gente está conversando aqui no Nova Manhã com o deputado federal Vinícius Poit, deputado pelo Partido Novo, pré-candidato ao governo paulista. Agora, o senhor falou do ensino profissionalizante, mas a gente tem um problema anterior que a maioria dos nossos jovens chega ao ensino médio ainda sem ter o domínio da interpretação de texto, da escrita correta, das operações matemáticas. Então, o que fazer com o ensino básico e o ensino fundamental aqui no estado de São Paulo para que a qualidade melhore? Porque temos ainda o desafio da pandemia, né? Perfeito. Não adianta, a gente vai falar de programação, educação financeira, se ele não chega preparado para encarar esse ensino profissionalizante. E olha os dados, gente. De 10 alunos do ensino médio, 1 sabe fazer todas as operações básicas de matemática e interpretação de português. 9 não sabem. Então a gente está falando só de 10%, é muito pouco. A gente tem um problema que é o famoso feijão com arroz. É um problema na educação básica antes de chegar no médio. O governo estadual, como é que funciona? As cidades cuidam, mais ou menos, tá? O padrão, cuidam do ensino básico, creche, ensino fundamental, né? O governo estadual está mais no médio, o governo federal mais no ensino superior. Mas o que o governo estadual pode fazer? E isso não precisa ir fora do Brasil, não. No Ceará, em Pernambuco, já funciona. O governo estadual tem o ICMS, famoso ICMS que esse governo, inclusive, aumentou na pandemia, é o fim da picada. E ele repassa parte desse ICMS para cada um dos municípios do estado de São Paulo. A gente pode condicionar o repasse a metas de educação. Por exemplo, as mais de 5 mil escolas que estão espalhadas pelo estado, o município tem muita interferência na escola local. Tem. E tem o SARESP, que é o exame para comparar as escolas dentro do estado de São Paulo. O IDEB compara estado com estado e o PISA compara o Brasil com o mundo. Então pega o exame, compara os índices da escola, município cuidou bem da escola, deu boa educação para a molecada, vai receber mais ICMS. Não deu, vai receber menos. Eu estou explicando de uma forma mais simples, mas é isso. Claro. Eu vou mandar recurso para quem dá melhor educação. Se a gente fizer esse incentivo, já funcionou em Pernambuco, já funcionou no Ceará, o caso de Sobral, que é famoso, a gente já puxa a qualidade da educação básica no estado de São Paulo. Isso está com um projeto na Alesp, infelizmente esse governo não pôs para andar. O próximo governo, se Deus quiser, vai botar para andar. Muito bem, 8h49, a gente está conversando aqui no Nova Manhã com pré-candidatos ao governo de São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Vinícius Poit, ele que é do Novo. Bom, um assunto que sempre chega aqui na hora da gente discutir os problemas da cidade e do nosso estado é a questão da mobilidade, né? Mobilidade. A gente pensar tanto na questão da mobilidade de massa, a gente está falando do trem, está falando do metrô, está falando também da nossa linha de ônibus e está pensando em mobilidade, pensando no futuro do planeta, pensando
no meio ambiente, né? Qual é o projeto principal, a principal linha do seu projeto de mobilidade? O que falta em São Paulo para que a gente consiga estruturar isso? Olha, se eu for falar uma coisa, falta a gente levar capacitação, levar empregabilidade para todas as áreas da cidade. Por exemplo, não precisar deslocar 3 milhões de pessoas diariamente da Zona Leste para o centro. Por que não tem emprego lá na Zona Leste? Claro, isso é o primeiro, né? Aí a gente já resolve um pouco, desafoga a questão da mobilidade. Mesma coisa Zona Sul, né? Mesma coisa Zona Norte, mas estou pegando os extremos que todo mundo acabou morando por um erro, vou dizer assim, de plano diretor, né? De adensamento populacional. A gente espalhou a população e ela se desloca muito tempo para vir trabalhar aqui no centro de São Paulo. Então, a gente levar capacitação, levar oportunidades de emprego e empresas para esses locais, a gente vai reduzir essa necessidade de mobilidade das pessoas. Número 2, eu já comecei a fazer isso lá como deputado federal, onde eu fui o relator de um projeto de mobilidade urbana. A gente tem 645 municípios no estado. É óbvio que cidades como São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo, as regiões metropolitanas já se planejam em relação à mobilidade urbana. Só que não são todos. Lá como deputado federal, eu condicionei o repasse de verbas federais para quem se planeja. Porque não adianta você esperar formar o trânsito. É ônibus, é carro, é aquele rolo todo para começar a consertar a mobilidade. É muito mais difícil. Então, com o projeto que a gente relatou lá, as verbas federais chegam condicionadas ao planejamento local, porque aí o prefeito não vai ficar vivendo só de verba federal na mamata. Ele tem que se planejar. Você vê que é o mesmo conceito? Por que na nossa vida, novamente, a gente falou do partido que tem que prestar um bom serviço para receber doação, a gente falou da rádio que tem que prestar um bom serviço para receber anunciante, a gente falou da padaria que tem que passar um requeijão gostoso para o cliente voltar. O prefeito tem que cuidar da educação, tem que se planejar com a mobilidade para receber verba. Esse é um outro projeto que a gente fez lá e a gente vai fazer como governador. Sem falar para o futuro das políticas de carbono zero, né? Eu não sei quem viu aquele caso da ilha de Fernando de Noronha, que saiu nas notícias. Primeira ilha totalmente elétrica do mundo. Primeira ilha com metas de carbono zero até 2030. A gente tem que estimular a questão dos carros elétricos, da mobilidade elétrica para os ônibus. Então isso são os projetos do futuro. Mas para já, condicionar repasses de verbas ao planejamento de mobilidade e a gente levar emprego lá na ponta para não fazer ou não obrigar as pessoas a se mobilizarem tanto para ir buscar o pão de cada dia. Com quem que o senhor vem conversando em termos de alianças políticas para a sua candidatura, para ter aí um suporte para a candidatura? Olha, a nossa pré-candidatura ao governo está confirmada, é uma pré-candidatura de convicção, é uma pré-candidatura que não fica escolhendo o melhor barquinho para entrar. Né? Eu escutei do João Melão, jornalista que já foi deputado e tudo, pai do Ricardo Melão, meu amigo deputado estadual, sempre falou assim: Ricardo, Poit, entrem pela porta estreita da política. Porta estreita é mais difícil de passar, mas ela que garante seus princípios e valores intactos. Por isso que eu sou pré-candidato pelo Novo. A gente ainda não tem um vice ou uma vice em vista escolhido, não tem ainda o senador ou a senadora. Alguma aliança com algum outro partido? Isso está aberto para a gente fazer algum tipo de aliança. E esse comentário é importante porque nós não vamos chegar em nenhum lugar sozinho. O momento de Brasil de polarização política só vai ser resolvido junto. E a gente precisa estar à disposição para se unir. Agora, se unir com quem tem princípios e valores parecidos. Posso elencar alguns deputados, por exemplo, que a gente vota junto e divide coisas juntos, como Henrico Mizasi, do PV, como Capitão Derrite, do PP, como Alex Manente, do Cidadania, né? E outros deputados de São Paulo que não são do meu partido, mas a gente trabalha muito junto. Ontem o Coronel Tadeu estava lá no interior de São Paulo e a gente debatendo. A Tabata Amaral, a gente conversa bastante também. Então, vale a pena a gente dialogar e focar no que nos une nesse momento, não no que nos separe. O nosso pré-candidatura está à disposição para unir forças. O Novo andou votando algumas pautas a favor do governo. Como é que o Novo se posiciona? Inclusive a pauta do voto impresso, que chamou bastante atenção. Como é que o Novo se posiciona em relação ao governo federal, ao governo Bolsonaro? Perfeito. Independente. E isso é algo que causa um pouco de confusão às vezes, porque a gente vota a favor de algumas pautas e contra outras pautas. Votamos a favor da reforma da Previdência, do marco legal do saneamento, das ferrovias,
da BR do Mar, marco legal das startups que eu relatei, governo digital que eu fui autor, telemedicina que eu fui autor, regularização fundiária urbana, que aliás vai ajudar muito a corrigir essa questão de déficit habitacional na cidade, né? Conectividade rural nas escolas, que também eu fui relator. Esses fomos a favor. Voto impresso, no caso, a bancada ficou um pouco dividida. Eu, no meu caso, eu fui contra. E não fui contra, eu sou a favor de mais transparência e mais auditoria. Agora, o texto que estava lá estava muito ruim. Diz que tinha que ter 5 impressoras, um papelzinho para cada urna, contagem 100% manual. Eu falei, rapaz, se a gente desconfia que o equipamento eletrônico pode dar falha, se eu contar 10 papelzinhos na mão aqui... Já vai dar erro, 10 não, mas 100 papelzinhos na mão pode dar algum erro. Como é que vai ser 100% manual? Normalmente é por amostragem. Então, a ideia poderia ser boa, de mais transparência, mais auditoria para a população, mas a forma que estava sendo executada era ruim. Eu votei contra. Por isso, pela forma. Eu não analiso quem está lá, eu analiso os projetos. Reforma administrativa proposta pelo governo, ela recai somente sobre a base e não está atingindo Ministério Público, Judiciário e quem tem muito privilégio. A gente foi contra essa forma e sugeriu mudanças. Reforma tributária onerando o empreendedor, a gente é contra do jeito que está. Esse troca-troca de emenda com o Centrão, a gente é contra. Então, a gente analisa projetos e ideias, e não pessoas. Muito bem, 8 horas e 57 minutos. A gente ouviu aqui no Nova Manhã o Vinícius Poit, deputado federal do Novo, pré-candidato ao governo paulista, e começou aqui as reflexões sobre os nossos desafios, sobre os nossos problemas, sobre as soluções para o nosso estado. Muito obrigada pela presença aqui. Está convidado a voltar mais vezes ao Nova Manhã. Agradeço demais a oportunidade, um abraço para todos, um bom trabalho e lembrem-se, analisem as pessoas daqui para trás, vai dizer o que elas vão fazer daqui para frente e perguntem quanto que elas vão utilizar do fundão, porque a gente utiliza 0. Obrigado, deputado, obrigado, aproveito para desejar um bom Natal, um bom 2022 também, volte sempre aqui ao Nova Manhã. Obrigado. São 8h57.